Senão o Carlos briga comigo. Não, quando você ativar ele, o Daylor é um trial de 30 dias, a Black Arrow, né? Vocês estão falando? Ou o Profit Ultra, desculpa. Olha, eu já. O Profit Ultra, né? É, quando vocês ativam ele, aí tem 30 dias para usar. Pra vocês verem ali e tal. É legal que ele tem umas funções lá, tem umas outras plataformas com dinheiro, ele tem uns. É, assim, ó, o Profit Ultra ele é legal para quem gosta de automação também, às vezes que você quer operações e tá dentro desse ramo aí. Eu não faço parte das questões de automações, não curto muito. Mas, enfim, tem quem gosta, quem gosta de estudar ou de entender ou ver os movimentos, né? Bom, galera, então vamos lá, revisão da semana. O que que a gente aprendeu na semana aí? Aprendemos a identificar ponto de viés, né? Pelo candle diário, tá? Pelo candle diário a gente, então, consegue definir um pouco do viés do dia, direcionamento, tá? A gente aprendeu bastante sobre aonde fazer uma melhor entrada, uma melhor compra, comprar barato, e onde fazer uma melhor venda, onde vender caro. Aprendemos um pouco sobre estruturas, né, movimentações, tá? Pontos de liquidez também. Na aula de ontem a gente aprendeu os principais fundamentos do SMC, que são BOS, Choque, Order Block, FVG. Alguém conseguiu aplicar no hoje ou estudando? Alguém fez alguma atividade aí sobre isso? Conseguiram ver os movimentos? Só abrir para Jade aqui, peraí. Vai pro seu cantinho, né? Isso, vai pro seu cantinho. Dá um oi pra rapaziada aqui. Ó. Oi, galera. Pronto. Não, estudando ainda, estudando sim, não. Beleza. Galera, vamos embora começar a estudar e aplicar. Para vocês verem, né? Bastante essas questões de movimentação. Acho que isso aqui vai ajudar bastante vocês, tá? Talvez final de semana é mais tranquilo para vocês. Pega essas três aulas aí e taca a ficha, tá? Aula de hoje é uma aula bem prática, tá? E bem direta, onde a gente vai aprender o quê? Um pouco mais sobre estrutura. Vocês perceberam que tudo do SMC envolve estrutura? Que o primeiro movimento que a gente tem que aprender sempre é a estrutura do gráfico, pra gente saber, tipo, tendência, direcionamento. E a partir da estrutura a gente consegue identificar o quê? Os fundamentos por trás dela, tá? Então aqui, o que que a gente vai aprender hoje? Os movimentos fakes, que é onde, assim, ó, mais de 80% falha e erra. Por quê? Antecipa movimento, antecipa tempo gráfico, tem um viés contrário ao movimento e fica insistindo no movimento que, tipo, cara, já viu, já te estopou, não pagou e deu errado. E a pessoa continua insistindo, tá? Então aqui eu montei para vocês um cenário, dois cenários, né? Vocês observarem aqui. Primeiro, fake boss. O que que é o boss mesmo? Continuidade do movimento, pivô de alto, tendência contínua de alto. O que que é o boss? BOS? Sempre a continuidade, pivô de alto, essa movimentação. Quando eu tenho um fake boss, quando eu tenho um fake boss, alguém tem uma sugestão? Um fake boss. Aqui, igual essa figura aqui, ó, que eu montei, tá? Por que que aqui seria um fake boss? Aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui. Eu não coloquei as marcações, mas seria aqui, ó. Aqui seria um boss, né? Um BOS.
Boa, garoto. Olha só. Exatamente. Não testou 50%. Não entrou aonde? Na nossa zona de desconto. Perfeito, Carlos. Parabéns, cara. O que que ele fez? Topo, correção, não chegou na nossa zona de desconto e fez um boss. Ah, então, o que que acontece? O que que a grande maioria faz? Opa, deu continuidade. Aqui tem uma região, aí o cara vem, monta a posição aqui. Stop aonde? Na liquidez. E assim também para venda. Mesma coisa lá, ó. Não testou, não entrou na zona de prêmio, tá? Então sempre assim, ó, para ativar um boss, BOS, a gente precisa do quê? De uma correção até a nossa zona de oferta ou demanda, certo? É uma regra bem simples, tá? Pra gente não cair. Porém, é sempre naqueles detalhes mais bobos que a gente cai, tá? Que se a gente não presta muita atenção. E aqui os movimentos de fake choque. O que que é o movimento de fake choque? Vamos lá. Aqui eu tinha um choque, não tinha? Por que que aqui seria um fake choque? Uma falsa quebra de estrutura. Alguém, alguém, alguém? Que o BOS não é verdadeiro. Qual BOS, o Carlos? Não, não seria essa a resposta. Alguém? Quer dar um chute? Ou sabe o motivo? Por que que essa região aqui seria um fake choque? Não seria um choque? Já que ele tá vindo de queda, superou o topo anterior. Porque renovou o fundo. Ó, vamos lá, galera. Eu tô vendo aqui, ó. O movimento por enquanto tá aqui, ó. Veio aqui, fez o topo, fez isso, superou. Estamos aqui ainda, tá? Por que que aqui não seria um choque? Um topo não relevante? Não. A regra maior para um choque, por você ver muitas vezes aqueles desenhinhos de estrutura. Boa, Carlos, isso aí. É o quê? A gente precisa de uma captura de liquidez. O, o Edson tinha mandado ali antes, né? Porque não renovou o fundo. Tá certo. Pode usar o termo também captura de liquidez. Tenta focar sempre nessa questão, tá? De vocês entenderem. Captura de liquidez. Captura de liquidez. Liquidez, liquidez. Foca isso, tá? Então, para a gente ter um choque válido, a gente precisa do quê? Primeiro, captura de liquidez. Aí sim, aqui, ó. Aqui a gente teve um choque. Aí a gente está habilitado ao quê? A fazer uma compra. Ponto um, ponto 2, traçar e prever a nossa correção desse movimento. Para fazer uma operação aqui. Com stop no fundo, mais baixo que captura a liquidez dos outros. Então, a ativação de um choque, a gente depende sempre do quê? Captura de liquidez. E a mesma coisa nessa posição vendedora lá. Aqui ele supera, muita gente vai fazer o quê? Compra aqui nessa volta, vende nessa volta, não. E o preço vai lá, estopa, e depois sim ele faz um choque, aqui volta e ativa a venda. Simples, né? Mas difícil de no gráfico conseguirem interpretar isso. Quer ver, ó? Vamos. Todo mundo entendeu aqui? Tranquilo, né? Não é uma coisa tão, nossa, tão absurda, né? Vamos pro índice hoje. Alguém operou hoje? Alguém operou o índice hoje? Sim, sim, como foram?
Fala que vocês compraram, por favor. O índice fez exatamente o movimento do fake choque ali. Aquela movimentação. Comprou, beleza. Eu peguei uma compra no índice. Acertei o 735. Aqui. Compramos no mesmo lugar, então, Carlos. Minha compra hoje foi aqui. Olha só, minha leitura, tá? Por que que eu fiz aquela compra? Vamos lá, vou fazer do começo para vocês, tá bom? Deixa eu tirar aqui. Eu vou deixar porque é muito chatinho fazer um. Eu vou jogar no grafo de linha só para vocês verem o movimento aqui, ó. Olha só. Olha se não é a mesma coisa que eu desenhei para vocês. Olha aqui. O que que ele fez aqui, ó? Fundos. Aqui, ele rompeu. Teve gente que comprou aqui, não comprou? E deixou o stop aonde? Aqui. O que que o índice fez? Captura de liquidez. Olha só, igualzinho, cara. Captura de liquidez, explodiu para cima. O que que ele fez aqui? Aqui foi o principal movimento do índice. Por quê? Vamos lá. O que que a gente precisa para fazer uma entrada? Voltando aqui, ó. Olha só. Warrior Block que a gente precisa. As regras, lembra? Forte deslocamento após a região, quebra da estrutura, um BOS, um choque, um desequilíbrio, um FVG, certo? O que que ele fez aqui? Captura de liquidez, superação, um choque, aqui, deslocamento de preço, e deixou o quê? Um baita order block aqui, ó. Comprador, tá? Porém, esse order block comprador tá muito grande, né, cara? Stop gigante. Aí é onde entra a questão da gente fazer abaixar o tempo gráfico. Olha nos 2 minutos, que lindo. O que que ele fez, ó? Rompeu. Olha lá, mitigou bonito, ó. Depois poderia até entrar aqui, ó. Quem não entrou na, aqui nesse toque aqui, ó, dos 2 minutos, tinha no minuto também, tinha um no meio, né? E depois ele fez esse toque aqui e voltou. Foi embora. A gente tinha nessa região ainda a POC do movimento. Cadê daqui? Ó, bem ali em cima, ó. Validando toda a região. Puxando uma FIBO. Entrou no nosso 78 ali também, ó. No minuto, a gente tinha isso aqui, ó. Esse Fair Value Order Block aqui, ó. Do 1 minuto. Bem aqui dentro, ó. Então, no minuto seria o quê? Uma compra dentro do order block. Poderia estar um stop fora da região. Poderia estar um stop mais curto, 200 pontos, ó. Foi lá e... Só que ele pagou 730 pontos. Foi aqui que eu saí, tá? Foi 3-1 no movimento. Qual o order block? O dos 5 minutos, do 1 minuto, dos 2 minutos, dos dois? Dos dois aí a gente tinha um stop de 315 pontos. Eu entrei nele, ele fez esse movimento. Como estava um stop muito alto, e eu já falei para vocês que quando está um stop muito alto entra em confirmação, ele fez o quê? Validou essa região, tá? E depois ele fez o quê? A quebra de estrutura. Eu fiz aqui, ó, a entrada aqui e stop aqui embaixo. Então minha entrada foi aqui, ó, na cabeça daquela região de novo, porém com stop aqui, ó.
Aqui a saída. Ali, ó. Foi essa operação aí do dia de hoje. Entenderam? Utilizando todo o contexto, ó, vamos lá. Por que que eu entrei ali? O stop estava muito alto, não entrei no toque, joguei pro tempo gráfico menor esperando ele quebrar uma estrutura, tá? Ele partiu, veio corrigindo e ele fez o que aqui, ó? Isso aqui, ó. Depois ele deu outra entrada aqui também, ó. Stop mais barato ainda. Essa região foi linda, ó. Aí ativada ainda pela POC aqui, ó. A gente já tinha, tipo assim, ó. O que vocês têm que entender sempre que acontece o quê, ó? Captura de liquidez e depois o choque. Cara, vocês se vem assim mitigando, isso aqui é um trade obrigatório a fazer. Obrigatório a fazer, tá? Ô, Carlos, não tem essa questão de melhor, melhor. Depois que a gente vê, assim, os pontos, beleza, mas cara, a região era essa, entendeu? Quem comprou em qualquer ponto da região, claro, eu te entendi por questão do gerenciamento, um posicionamento melhor. Mas o certo é o quê? O cara ter comprado aqui, entendeu? No caso, você entrou no choque como confirmação por causa do stop. Isso. Não entrei no choque, entrei só na quebra da estrutura ali, o Edson. O choque foi aqui atrás, ó. O choque já aconteceu, tá? Aqui, ó. Foi aqui. Ó. Aqui aconteceu o choque e aqui aconteceu o quê? A captura de liquidez. Depois ele fez a correção, uma cunha, né, bonita, ó. Uma deriva ali também. Aí ele fez o quê? O rompimento. Se a gente jogar aqui, ó, no linhas, ó, lá, o que ele fez. Quebrou a estrutura para cima, continuidade. Aqui foi um boss. BOS. Fez um BOS, voltou e deu a compra. Cara, tava tudo alinhado, né, Carlos? Tipo, cara, a força que ele foi do rompimento foi bem, tipo assim, ó, a aula que eu falei pra vocês ontem, se vocês reverem o que que a gente falou, cara, precisa do quê? É só ver o desenho aqui, ó. Olha o desenho que a gente fez. Foi o que o índice fez hoje, não foi? De verdade. Olha aqui. Não foi essa entrada? É que aqui a gente entrou no imbalance ainda, né? Entrada de aula, né? E até para mim é muito satisfatório acontecer isso. Claro, vocês vão ver vários cenários, cara. Vários cenários acontecer isso. Se não me engano, até o GBP ele tinha feito um movimento meio parecido. Só não lembro qual time frame que era. Bitcoin. Bitcoin tinha uma venda, olha, ele foi lá na POC. Olha só. Olha aqui, ó. O que que a gente tem? Só para vocês verem o tempo gráfico, tá? Ó. Order block. O que que a gente teve aqui, ó? Movimento forte de queda. Correção. É isso aqui. A correção dele que ele tá fazendo para cima, ó. Onde ele quase chegou ali, ó. Ele chegou na POC. Ó. Tocou a POC. Caiu. E agora fez o quê? Fez outra continuidade, ó, para baixo, onde ele voltou agora para validar de novo essa região. Porém, eu não venderia nessa região aqui. Por quê? Por causa dos fundos nivelados. E aqui tem região. Então, eu acredito que ele possa vir fazer o quê? Busca essa liquidez e aí sim ele começa a quebrar, fazer esse movimento. Se supera essa região desse order block aqui, ele volta para os 79, 80 mil. Só que hoje o índice foi padrão, né? Foi lindo. Linda a entrada. Aí outro ponto que a gente tinha era o quê? Além disso tudo. Era essa liquidez aqui em cima, ó, desses dois topos nivelados que ele utilizou. Poderia até usar como alvo, né? Ó. Depois ele veio, fez uma correção de novo, foi indo, depois deu essa estourada para cima. E olha que interessante. Vamos lá de novo, na aula de ontem. Ontem não, essa aqui foi na aula de terça-feira. Quem lembra aqui, ó? Previous Day High. O que que ele fez lá em cima? Olha só, a captura de liquidez que ele fez. Capturou liquidez, validou a captura de liquidez, caiu, fez fundo, topo. E ele fez o que aqui depois? Perdeu. Olha essa entrada nos 15 minutos.
Olha aqui. POC e order block, ó. Dos 15. Puxando uma fibo do topo até lá embaixo. Entrou na nossa zona? Nos 5 minutos, o que que a gente tinha? Tinha esse order block em cima e tinha esse aqui, ó, no meio do movimento, depois do imbalance, ó. E no 61 ainda. Dois. Ah, poderia usar essa regiãozinha como, ó, entrada bem ali na região. Poderia ter um stop mais curto ou um stop mais longo ali, ó, 300 pontos mais ou menos. Pagou aí 700 pontos, né? De novo, quase 3 para um. Mesma movimentação. Só que se a gente perceber agora para amanhã, o que que a gente está tendo aqui, ó? Foi, capturou liquidez. Ele pode estar fazendo o mesmo movimento que ele fez hoje, ó. Hoje ele fez o quê? Um alinhamento de fluxo aqui atrás, ó. Alinhou o fluxo, quebrou a estrutura, foi para cima. De novo. Teve o rompimento ali, foi um falso rompimento, só violou. E agora ele tá descendo como? Da mesma forma, tá mitigando, né, ó. Onde a gente tem ponto de entrada aqui, ó. Aqui atrás. Nos 15 seria bem nessa região aqui, ó. Bem acima, só que a gente tem que ficar de olho para ver como que o preço chega, tá? Por isso que sempre assim, na abertura das 9 às 10 normalmente o preço já vai vir aqui direto, vai abrir ali, ou então, enfim, pode abrir com gap de alta, não sei. Mas se o preço já vem direto aqui, a gente tem um gap muito forte. Então seria melhor o quê? Esperar o quê? A confirmação. Sempre a estrutura confirmando. Dentro dessa região, entendeu? Olha só, a gente tem entrada válida, a gente tem até esse order block aqui, ó, de venda. Fundos nivelados, captura e quebra estrutura. Seria o quê? A mesma coisa que foi ali, ó. Quando voltar aqui, se ele faz isso aqui e volta e perde essa estrutura aqui, ele tende a voltar para cair, para buscar aqui embaixo. Seria uma correção. Capturou liquidez, quebrou para voltar. Principalmente se ele deixar esses fundos nivelados aqui, ó. Que ele fez aqui, ó. Aqui e aqui. Aí a gente tem o quê? Captura de liquidez. Se abre para cima, possivelmente ele vem buscar essa liquidez aqui, embaixo. Estão conseguindo entender? Alguma dúvida? Oh, valeu, Neylor. Tá ficando claro pra vocês, galera? De verdade mesmo. Estão conseguindo entender, tipo, toda essa questão. Eu tô cuidando bastante pra ser bem didático, assim, em desenhos e tudo mais, estruturas, porque, tipo, essa é a base pra gente entender realmente o comportamento e o principal de tudo que. Até hoje eu tava conversando com o analista do escritório, principalmente que vocês têm que entender é que o SMC a gente não faz a entrada aparece pra nós. É isso aqui, ó. A entrada vai acontecer, entendeu? Não adianta você ficar ali, tipo, como se fosse uma média. Ah, tocou na média, pum, é isso. Ah, fez isso e isso. Não, é estrutura, cara. Quando você entende a estrutura, o contexto do mercado e o direcionamento, é assim, ó. Vocês estão, tipo, putz, quase ali já pra dominar o negócio, entendeu? Sendo bem sincero. Não tem tanta, como se diz assim, tanta complexidade como as pessoas falam sobre o SMC. Não tem. E principalmente sobre o que vocês vão usar, tá? Entenderam então, galera? Questão aqui agora.
Principal da aula de hoje, movimentos fake. Por que que a questão do SMC, a galera tem tanta dificuldade? Porque não espera o movimento acontecer realmente. Querem antecipar o movimento, a ansiedade. Por que a ansiedade? Porque quando ele faz o primeiro movimento, já acha que a entrada vai ser aqui. Esquece do histórico, do passado que estava acontecendo no preço. A mesma coisa aqui. Por que o cara vai fazer uma entrada aqui? Medo de ficar de fora, esquece o contexto do mercado que ele está fazendo. Existem dois tipos de trade, até o Dani falou hoje, né? Que é muito interessante. Eu uso bastante, é o quê? O trade após a captura de liquidez e o trade para capturar a liquidez. Então, se a gente tem uma opção de captura de liquidez, faz a operação. Até no US 500 aqui, ó, eu tinha colocado uma entrada aqui, lembra? Que até comentei com vocês. Ó, olha só, nos 30 minutos, o que que ele fez aqui, ó? Aqui pode rolar até um trade depois de captura de liquidez, ó. Fez fundos nivelados. Eu tinha deixado minha compra aqui, bem nessa região. Ele fez os fundos nivelados, não buscou e foi lá. Capturou a liquidez da onde, ó? Dessa região e desse topo aqui, ó. Olha lá, capturou, voltou. O que que ele pode fazer agora? Voltar, mitigando, captura esse fundo aqui e eu vou entrar no toque? Não. Eu vou esperar o quê? Uma volta. Vamos ver, Ethereum. O Ethereum tá sambando na região ainda. Vai e volta, vai e volta. Lateral, né? Acumulação aí, ó. Tá fazendo um Wyckoff. Bonito. Nos 30. Bonitinho. Pô, pega a lista aqui, ó, do. Eu opero bastante esses pares aqui, tá? Ó, é os que eu gosto de usar. Por quê? Por causa da volatilidade, por causa da movimentação técnica deles. Gosto bastante. Faltar na Nasdaq aqui, cara. Depois eu coloco. O S&P, HK, EURUSD. Putz, eu quero. GBP. Eu troquei. Deixa eu ver se não. Tá. Aí, Ethereum. Tá. Aqui, EURUSD, EURGBP. São movimentos que fazem bonito, tá? Como eu falei para vocês, Forex eu opero sempre nos 30 minutos, tá? 15 a 30 minutos, no mínimo. O SDJPY, EuroGBP, o ouro, cara, o ouro é legal. Ó, o ouro ele tá numa região interessante de compra, ó. Tô de olho nele. Pra quê? Eu preciso que ele faça o quê? Olha só, tinha esses fundos nivelados aqui atrás, ó. Eu deixei marcado. O que que ele fez? Entrou no meu order block maior lá atrás. E agora, se ele superar esse topo aqui, ele faz o quê? Valida esse choque. Aí eu tô o quê? Habilitado para comprar numa correção dele. Para buscar o quê? Topos nivelados lá em cima. Posso sim. Aqui, ó. Deixa eu tirar um print, eu vou mandar ali para vocês, tá? Aqui. Por que não faz os mesmos tempos que usa no índice? Cara, porque assim, ó, dois pontos, tá? Isso aí é pessoal meu, tá, ó, Edson? Assim, eu sou especialista em índice, cara. Eu hoje, a minha renda, minha renda, o que eu proporciono para minha família, para meus investimentos, vem do day trade, vem do índice, tá? Ainda não vem de investimentos de longo prazo e tudo mais. Eu tenho um fundo, né, do escritório ali, tudo, que eu faço a gestão, tenho um capital lá também. Porém, o que eu faço hoje no day trade, no mini índice, é o meu ápice, entendeu? É ali que é o meu trabalho. Então, eu não divido essa. Eu não crio uma distração, entende? Então, tipo assim, se eu jogo 15 minutos, 30 minutos, não é sempre que vai dar uma entrada. E todas as entradas que dão no Forex, quando é esse tempo gráfico maior, não me causam uma fadiga mental, tá? Resumindo, pra ti é bem isso. Por que que eu não faço, tipo, no 5? Porque senão o cara acaba virando um tarado de gráfico. E muitas vezes não vai acabar. Eu já fiz isso, tá? Eu falo por experiência. Operando tudo.
querer operar tudo, Forex e o caramba, quatro, cripto e tudo. No final das contas, você faz um baita resultado, às vezes, no índice, no Forex você acaba empatando, então você cria aquela fadiga, cara. É como a gente estava falando, lembra com a aula com a terapeuta, com a Ana? Era o que que acontecia. Cara, a gente não tem a capacidade de ficar ali, tipo, sempre focado e entendendo todos os movimentos, né? Isso aí nos desgasta bastante, cara. Querendo ou não, não é só analisar, né? É sempre a mesma coisa, mas o que acontece? Como eu falei antes para vocês, o SMC em si, o movimento, ele aparece pra gente, né, cara? Então é esse ponto. Então, tipo, eu prefiro, faço as análises, tá? Eu gosto muito de fazer análise, deixo os alarmes. Se ativou algum alarme, aí eu fico mais de olho naquele ativo. Como que eu faço todo mês com a minha conta de Forex, tá? Não opero Forex pesado, vocês não vão ver eu operar Forex pesado. Eu deixo sempre US$ 500 ali, todo mês. O restante eu tiro. Aí eu faço cerca de 2.500 a US$ 3.000 e tiro e deixo US$ 500 de novo. Agora eu tô alavancando um pouco, tô deixando US$ 1.000 e vou indo, tá? Várias decisões no dia atrapalha demais, né, cara? Isso. Cara, porque se a gente tem essa oportunidade, deixa o alarme ali, cara, você não precisa ficar olhando o ativo ali, puta, vai, agora vai. Tipo, sei lá, não tem, pra mim não tem essa necessidade. Eu já deixo o alarme ali. Cara, foi ali, tocou o alarme, eu vou receber no celular se eu não tiver na tela. A única coisa que eu tenho no celular é o TradeView pra eu olhar os ativos quando toca alarme. Exatamente. Não, pode analisar, cara. Pode analisar todos os pares ali que eu mandei pra vocês, que é top. Eu falei, põe a Nasdaq ali também, tá? Depois eu vou ver qual que é o ticker dela. Turma, como eu tinha falado, eu quero. Posso abrir o microfone de vocês para quem quiser perguntar alguma coisa, ou tiver alguma dúvida sobre o que a gente viu na semana ou nas aulas anteriores, tá? Sobre isso. Alguém quer perguntar alguma coisa nesse período aí? Como eu tinha prometido para vocês, deixar um tempinho para a gente bater um papo. Um de cada vez. É o mais conservador, tá, Félix? Assim, você tem que entender, tipo assim, eu, tá? Particularmente eu, Anderson, vamos lá. Uma entrada dessa é igual do Bitcoin. Essa entrada. Qual que foi a da correção que eu tinha pego? Essa daqui, não. Que ele fez o movimento, tudo. Ou até essa própria entrada aqui. Cara, muitas vezes é uma entrada que vale no toque. Por quê? Até do índice, hoje. Por que que vale essa entrada no toque? Cara, ele fez tudo. Tipo assim, quando ele segue a regra, o livro, de todo, como o Carlos falou, do manual, velho, entra no toque, cara. Entendeu? Entra no toque, ó. Aqui a gente teve todos os fatores de entrar no toque, ó. O problema maior que eu entrei nessa configuração, eu entrei na confirmação, foi por causa do stop, tá? Um stop para você operar 100, 200, 300 contratos de 300 pontos é muito, cara. É muito, eu prefiro esperar. Ó, se a gente for observar até aqui, ó, quer ver, ó? Deixa eu marcar para vocês verem aqui também, ó. Olha só, daqui, olha o nosso volume, qual que foi? Esse aqui. Na sequência, qual foi o nosso volume? Olha só, até aqui, ó. Caiu drasticamente pela metade, tá vendo? Aqui depois foi mais baixo, foi, mas pegou continuidade do movimento. Foi uma comprinha mais enroscada, né? Tanto que se a gente for observar, ó, o que a gente teve aqui, ó. Aqui a gente teve um movimento de. Aqui tá nos 5 minutos, 5, 10, 15, 20 minutos de alta. E aqui quase no mesmo tempo, ó. A gente demorou para subir a mesma coisa 2 horas. O que subiu em 20 minutos, praticamente. Eu quero agradecer. Valeu, Carlos. Tamo junto, cara. O mais importante é ter essa proximidade com o mentor. Pô, Eu peço até desculpa pra você, às vezes, na semana passada aí, pela ausência também.
Eu espero que, como eu falo ali, vida de um trader, né, cara? Ali eu tento ser, tento ser não, eu sou transparente total, claro, não vou expor totalmente minha vida pessoal ali, mas eu sou humano também, a gente passa dificuldades, adversidades em família e tudo mais, tem as questões da minha filha de 6 meses, então, tipo, tem essa questão de atenção também, mas o que eu me dedico muito aqui pra vocês é o que me mantém no equilíbrio. Até ontem na terapia com a Ana foi uma pergunta que ela fez pra mim, né? Ela falou assim: o que que te mantém forte, no equilíbrio? É o day trade? É o quê? E eu falei pra ela, eu falei, não, é quando eu não tenho uma disciplina, eu não tenho uma rotina pra seguir. E ela falou assim, como mentor, como você se sente? Aqui é onde, cara, é como foi pra vocês, que aqui eu faço por propósito, não é por dinheiro, velho. Isso aqui que eu faço com vocês de estar propagando conhecimento e todos os dias estar orando pela vida de vocês, pra Deus iluminar a mente de vocês, pra vocês aceitarem a transformação também, que não é uma coisa simples só de você aprender, mas de você aceitar. Cara, isso é de coração mesmo, não é por dinheiro, entende? Vitalícia, opa, tamo aí. Cara, assim, ó, até eu tenho um escritório aqui em Canela, né, cara? Moro em Gramado, mas tenho um escritório em Canela. E, meu, vocês estão. Agora sim, ó, eu sei que o Carlos e o Félix estavam loucos pra vir conhecer. O Carlos já conhece, né? O Félix ainda não. Mas agora eu acredito que a gente pode marcar sim, tá? Como vocês já têm a base um pouco ali, lembra que eu falei que vocês precisariam das pelo menos 2 semanas ali pra gente fazer a introdução? Então eu acho que agora a gente consegue falar uma linguagem melhor, entendeu? E claro, ali no escritório é aquele negócio. É, eu vou lá trabalhar, entendeu? Ali a gente vai fazer o nosso networking e tudo mais. A aula vai ser aqui com todo mundo. Claro, a gente tem uns pontos ali de dica e tudo mais, que a gente tá ali no lado a lado, né? Mas não venham pegar call, só isso. Senão vem só uma vez. Quero que vocês aprendam. Curiosidade. Às vezes no toque você pode ficar de fora de um bom movimento por uma quiragem que seria interessante colocar um order parcial. Naylor, aí vai, cara, é válido. Super válido. Ontem mesmo no índice eu não mostrei pra vocês que eu fiquei na. Foi aqui, né? Nesse movimento aqui, ó, do índice. Bem besta, né, cara? Rompeu, aí nesse movimentozinho aqui eu não. Acabei deixando pra baixo aqui, acho que no gráfico de 1 minuto, dois. E por 20 pontos ele não pegou e foi embora. É válido, cara. É tudo estratégia de gerenciamento. Tudo que vocês falam pra mim aqui, você tem que começar a aplicar. Entendeu? Vai ter movimento que só vai vir tocar e vai embora. Não vai te dar outra opção. Por isso que, assim, na maioria das vezes, quando ele toca. Muitas vezes o movimento do 1 minuto você consegue pegar esse movimento que eu peguei hoje, entendeu? Não pega no toque, mas pega na quebra da estrutura ali dos dois. Foi nos dois até, não foi nem no. Esse movimento aqui, ó. Com stop aqui embaixo ainda, porque ele fez um fundo novo, né? Então a gente tá numa tendência de alta aqui, ó. Mas é válido sim, cara. Posso explicar no BTC novamente, porque pelo que eu entendi, não daria entrada nem compra nem venda, visto que para vendas. Vamos lá. Bitcoin, olha só. O que que a gente teve aqui, ó? Deixa eu até tirar o volume entro aqui sozinho aqui, ó. Só pra gente ver mais, ó. O que que ele vem fazendo? Ele vem fazendo um padrão de comportamento, de tendência do quê? De baixo, né, ó. Se a gente observar nele aqui, lá de trás, o que que ele vem fazendo, ó? Fez esse movimento, fez uma correção, fez esse movimento, isso, isso. Tá? Ele tá fazendo isso. Então a gente tem o quê? Tem esse pivô aqui, ó, que seria o choque. Por isso que talvez, eu falei aqui, né, antes, muita gente pode ter vendido aqui, ó, nesse cara aqui. Porém, ele tem topos nivelados aqui em cima. Então, para ele vir buscar essa região, e aí sim ele perder fundo, e aí faz um movimento aqui para fazer isso aqui, ó, seria aqui, ó, um choque de continuidade, né, ó, e depois uma correção dessa impulsão aqui, ó. Seria o movimento mais saudável para você entrar do que no toque ali. Por quê? Porque ele pode romper para cima também. Faz um choque, começa a virar o mercado. Aqui no 7,5 aqui dele é um suporte, querendo ou não, não. Mas interessante esses fundos nivelados dele também, ó. Se a gente for ver no diário, como que tá? Olha só. A gente tem regiões para baixo para ele vir, né, ó.
Não, corrigiu até o 61, tá quebrando a estrutura. Uma hora. E o principal de tudo que eu olho bastante, o Edson também, é a movimentação, cara. Você vê aqui, o que ele tá fazendo? Aqui ele pode estar fazendo até um diagrama de Wyckoff, né? Pode estar fazendo uma distribuição aqui nesses fundos aqui, ó, para subir, né? Ele acabou de buscar a Golden Zone no último choque, um tempo maior. Sim. É, então, aqui, ó, numa hora a gente tem aqui, ó. Tá aqui, ó, Order Block. Teve um FVG, tem a POC. É uma baita região, ó. Até aqui mesmo, ó. Como ele fez aqui atrás, ó. Lembra da captura de liquidez, ó? Ele não fez, ó, tá vendo? Ele não rompeu esse topo aqui, ó, na sequência desse fundo aqui, ó, que ele rompeu. Ele deveria fazer isso aqui. Aí, beleza, fez um choque, valida essa captura de liquidez. Ele não fez isso. Tá vendo que ele fez aqui, ó? Fez isso, fez um fundo, fez outro fundo, aí rompeu aqui e está indo, ó, mitigando, não tem força e perdeu o fundo aqui, ó. Pode ser sim uma venda válida aqui para quê? Para buscar esse ponto, ou ele pode fazer isso aqui. Então, por isso que aqui é o melhor momento é esperar. Até se tu colocar uma VWAP, olha só. Tipo assim, tá no preço justo do Bitcoin, entendeu? Tá dentro dele, cara. Então, não tem operação aqui. Para day trade, eu não vejo nenhuma operação. Agora, se os caras for jogar em tempo gráfico menor, pode ter dado operação, entendeu? Busca dos fundos, ó. Aqui pode ter sido uma até, ó. Ó, captura de liquidez, rompeu o topo, fez o choque, voltou, correção. Tá ali, ó. A entrada aqui, o stop fora, aqui fora. Andou aí quase 2 para 1, meu. Quase 3 para 1. Conseguiu entender? Mas para mim, por enquanto, nada, tá? Em Bitcoin. Nem em Ethereum. Tá bem consolidado. Gustavo, Daylor. Galera, mais alguma dúvida aí? Olha só, a Ethereum tá fazendo uns topos nivelados aqui. Interessante também, ó. Pra buscar aqui em cima, ó. Tá vendo? Ó, eu já pularia pra cá, ó. Uma entrada na Ethereum, ó. Numa confirmação. Por quê, ó? Aos topos. Ó. Isso aí. Por quê? Porque tá consolidado, entendeu? Espera chegar aqui em cima, cara. Lembra sempre da liquidez, cara. O SMC, assim, ó, galera, você tem que ver se tem liquidez ainda pra buscar? Tem. Então não tem trade, cara. Então espera. Entendeu? Esse é a grande dificuldade com o operador de SMC é esperar. Tanto que, assim, ó, no campeonato da XP lá, não sei se alguém acompanhou e tudo, e era em 10 minutos, né? Pensa, aí eu, tipo, cara, operador do SMC, eu falei, mano, o que que eu vou fazer, velho? Final da bateria, no primeiro coisa ali. Falei, velho, vou jogar nos 15 segundos e vou operar SMC nos 15 segundos. E foi o que eu fiz nas duas baterias. A primeira eu ganhei, aí fui pra final. E a última eu fiquei em top 4. Tem top 3 e top 4 ali por causa de 1 minuto. Aliás, por causa de segundos ali, né? Se tivesse mais 1 minuto, eu teria ganho a bateria. Mas eu apliquei o SMC. E, cara, eu fui abrir uma operação na bateria final. Faltava, era menos de 3 minutos pra acabar. Porque, tipo, a gente tem que esperar, cara. Não tem o que fazer, entendeu? Boa, Daylor. Alessandro, ok. Gustavo, ok. Então, todo mundo. Então é isso aí, turma. Obrigado aí pela aula de hoje com vocês aí. Espero. Vamos tirar um print para eu mandar lá já para vocês.
Da maneira que eu tô fazendo aqui pra vocês, mostrando aqui no TradeView, fazendo os desenhos, tá ficando bem didático, vocês estão conseguindo assimilar bem. Tá legal assim? Então, uma nota aí de 0 a 10 mesmo. De verdade, sem zoeiro. Estão conseguindo assimilar bem os movimentos, conseguindo depois jogar pro gráfico e entender bem, cara? Beleza. Top, turma. Então é isso aí. Então a gente tá falando a mesma linguagem. Se tivesse alguém com mais dificuldade, a gente tentaria sempre estar ajustando isso, tá? Mas é isso aí então, tá? Semana que vem, vamos às aulas, dias normais, tá? Na terça e na sexta, é isso, né? Ah, fechou, Michael. Demorou, pode deixar. Vamos combinar um café lá no escritório. Ah, tem, ó, presente pra vocês. Vamos lá. Fala, quase vocês esqueceram do presente, cara. Consegui pra vocês também um trial da Black Arrow, tá? Pra vocês usarem em 30 dias. Operar Forex ou estudar Forex aí. Não sei se vocês têm conta do Prime ou na Zero Markets. Eu acho que tem. Eles têm ligação com com a Black Arrow, tá? São as duas corretoras que eu indicaria para vocês abrirem conta para utilizar a Black Arrow, tá? Esse aqui eu já vou subir já, pode ficar tranquilo. Mesma coisa que ontem. O de ontem eu já subi, tá? Na verdade, eu vou ter que gravar uma aula da primeira aula aqui, ó. Dessa aula aqui, ó, que não ficou gravada. Eu vou refazer essa aula aqui, tá bom? Na Black eu acho que não tem Tickmill nem Pepperstone, ô Carlos. A Black tem a Zero Markets ou a do Prime. Do Prime, é do Prime. Sim, ó. Do Prime ou Zero Markets. Eu mandei aí pra vocês. Ah, que tive eu nem indico, cara. Tem um ranço. De verdade, pra mim, nossa. Ô, corretora lixo, cara. E eu falo pra, ó, fala assim também. Não vou falar, deixa. Fica quieto. Eu perce... Spread maior. Aham. Spread é horrível, cara. É horrível. Feito então, turma. Cara, obrigado por todo mundo aí. Que Deus abençoe a vida de vocês, a noite de vocês aí. Tenham uma excelente noite, abençoada. Um descanso aí. Tá bom? Um beijo no coração de todos vocês aí, galera. E um abençoado final de semana. Ah, e segunda-feira é meu aniversário. Quem quiser mandar um presente pode mandar. É, me manda uma cal. Tá, galera? Abraço. Fiquem com Deus.